E a reflexão da noite de hoje, o tema que nós escolhemos para a palestra, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que é: não se turbe o vosso coração. E é muito interessante que João, ele escreve esta passagem num momento muito crítico, num momento muito sensível que Jesus está vivendo com seus discípulos. É a última Páscoa que eles vão passar juntos. Jesus está consciente disso, mas os seus discípulos não fazem a mínima ideia. Jesus tem um diálogo longo no Evangelho de João. O diálogo da última ceia é o que tem mais discursos de Jesus, e ele está preparando as pessoas, porque daqui a pouco ele não vai estar mais no meio daqueles que o amam e daqueles a quem ele ama. E ele, preparando para esse momento, ele fala exatamente isso: não se turbe o vosso coração. Ele está indo para o Pai, mas aqueles que cumprem as suas palavras, aqueles que o amam, são aqueles que exercitam os seus mandamentos, as suas orientações. O Pai e ele, Jesus, sempre estará com essas pessoas. E mais adiante, no capítulo 14, ele vai falar assim: olha, vocês não devem ficar perturbados, porque eu vou mandar para vocês o Espírito de verdade, o Paráclito, o Paracleto, o Consolador prometido. E ele vai lembrar do que eu falei, e vai mostrar coisas que eu não pude mostrar, vai ensinar coisas que eu não pude ensinar. Essa é a tarefa do Consolador. E eu acho que esse tema é muito próprio para esse certo momento de aflição que as pessoas estão vivendo. Estamos vivendo momentos muito diferentes, que nós não... inéditos. A última epidemia que o Brasil viveu foi da gripe espanhola, isso nos idos da primeira quinzena do século XX, né, finalzinho ali, antes de 1920, 1917 a 1920, que foi uma pandemia também, só que com uma letalidade muito grande. Nessa ocasião, calcula-se que no mundo inteiro morreram entre 30 a 60 milhões de pessoas. Existem relatos das pessoas que viviam naquela época que os cadáveres, as pessoas morriam em casa, e os cadáveres eram deixados na rua para que se passassem as carroças e levassem os corpos para o necrotério, porque não tinha condições nem de velar as pessoas. Tamanha era a letalidade da chamada gripe espanhola. E, para quem não sabe, a gripe espanhola não é da Espanha. Foi na Primeira Guerra Mundial, onde os meios de comunicação eram censurados. Na verdade, foi um posto de chegada dos soldados britânicos e americanos na França. E ali, na França, esse posto que recebia os soldados tinha um hospital de campanha, que, por sua vez, recebia os feridos de guerra, os doentes, e perto desse hospital de campanha tinha um chiqueiro, onde estavam os animais para que fossem abatidos e servissem de alimentos para os soldados, para os militares. E suspeita-se que foi dali que começa essa chamada gripe, que nada mais é do que o hoje conhecido H1N1. Tem até vacina, né? Já está entrando na época de vacinação, para as pessoas se prevenirem do H1N1. E como a Espanha era um país que não participava da guerra, ela tem a liberdade da sua imprensa de colocar esses fatos, na época, epidemia que começa na França e depois se espalha pelo mundo inteiro. E por isso que a gripe é conhecida como gripe espanhola, porque é a Espanha que dava notícias dessa gripe. E como eu já falei, realmente o grau de letalidade do H1N1 nessa época foi terrível. 30 milhões a 60 milhões de pessoas, se a gente pensar que é no começo do século XX, é muita gente, proporcionalmente muita gente. E não fazia distinção entre jovens, velhos, saudáveis, doentes crônicos. Era uma doença que dava um problema grande. Mas antes disso, ainda tivemos uma outra epidemia
muito mais complicada, que foi na Idade Média, uma epidemia que veio pela Rota da Seda, veio da China também, que era a chamada peste negra. Veio pelos ratos pretos que traziam as pulgas, e as pulgas traziam o vírus agora não lembro se era vírus ou bactéria, da peste bubônica. Inoculava as pessoas, a pulga inoculava as pessoas, e as pessoas contraíam a peste bubônica, na época conhecida como peste negra, por causa das pústulas enormes e pretas que ficavam no corpo, e, via de regra, acabava levando, né, os doentes ao óbito. E foi tão sério, isso só na Europa, calcula-se que faleceram, em decorrência da peste bubônica ou da peste negra, de 1/3 a metade da população da Europa. Foi muita gente. No começo do cristianismo, um dos motivos de perseguição aos cristãos é que Roma, por volta do século II, século III, viveu também uma peste. Os romanos, as condições de higiene eram muito difíceis, né? Eram muito complicadas. As condições sanitárias da cidade de Roma, que tinha mais de 1 milhão de habitantes, vocês imaginem 1 milhão de habitantes convivendo num local que não tinha o mesmo sistema de saneamento, o mesmo sistema de salubridade que nós temos hoje nas capitais. Então, quando tinha qualquer tipo de doença, qualquer tipo de epidemia, o grau de letalidade também era altíssimo. E a maioria das pessoas eram politeístas, e elas culpavam e perseguiam os cristãos, porque elas entendiam que aquela doença se instalou, que os deuses estavam bravos, porque aquelas pessoas estavam adorando a um carpinteiro da Galileia que tinha morrido numa cruz. E então Zeus, né, Afrodite, Juno e outros deuses acabavam ficando magoados por isso, bravos por isso, e mandavam a peste, e com isso as pessoas, para agradar os deuses, matavam os cristãos. E na época de Jesus na Galileia, nós não temos relatos de pestes na Galileia, nós temos relatos de um fenômeno muito grande de lepra e de loucura, aquilo que no Evangelho tem como os possuídos, né, os possessos, que o louco era considerado sob possessão demoníaca. Então, essas pessoas, elas tinham, a gente lendo o Evangelho, vendo Jesus exorcizando aquele número de pessoas, nos dá a ideia que muitas pessoas tinham graves problemas, ou espirituais ou mentais, mas também grandes problemas de saúde, sendo que o número de pessoas com lepra ali também, que era uma doença que era incurável para a época. Nem toda doença de pele hoje nós consideraríamos como lepra, mas na época eram várias doenças de pele que o nome era o mesmo, era lepra, e essas pessoas, nós temos o relato dos evangelhos, que eram as pessoas curadas por Jesus. E tem um fator interessante, o que matava bastante naquela região era a malária. As pessoas morriam bastante de malária. E também pelas condições que nós conhecemos, né, que não eram as melhores. Elas nem sabiam o que ocasionavam aquelas febres. E por que nós estamos fazendo esse histórico desses momentos tão complicados, tão difíceis? É para entender que a humanidade sobrevive. Que a humanidade, ela acaba. A humanidade é forte. Nós, como humanos, indivíduos, nós somos frágeis. Mas nós, enquanto espécie, nós somos uma espécie forte. Sem ter garras, sem ter presas, sem ter couro, sem ter força, em comparação a outras espécies, nós conquistamos todo o planeta. Nós estamos em todos os continentes. Nós já chegamos ao nosso satélite natural, que é a Lua. Mandamos satélites artificiais para o espaço. Nós sobrevivemos a tudo isso. O ser humano, a raça humana, a espécie humana, ela sobrevive, ela é forte, ela é capaz de se superar nesses momentos. E desses momentos sempre vem grandes aprendizados. E essa
Esse tem que ser o nosso foco. A gente não pode entrar na visão materialista das coisas. Na visão materialista não tem Deus. Se não tem Deus, o que se põe é o acaso. Porque as coisas não seguem um plano. Elas não seguem uma ordem. É uma questão de sorte ou azar. Porque as leis da natureza são leis cegas. Então, como a natureza não tem uma ordem divina, ela segue as leis aleatórias. E é curioso, né? Porque como é aonde a sorte, nós podemos falar em leis. E aí nós vemos pessoas que são materialistas impondo uma visão materialista de que nós estamos vivendo o caos. Que não existe um planejamento, que não existe uma visão superior. E aí o nosso coração se turba. Nós ficamos nervosos, nós ficamos ansiosos. O jornalismo, ele vive de notícia. E notícia é aquilo que não é ordinário, ou seja, aquilo que não está na ordem. Notícia é aquilo que é extraordinário, é o bizarro, é o que não está no dia a dia. Então, todos os meios de comunicação, inclusive meios nacionais e internacionais, todos eles estão focados agora no drama que muitos países estão vivendo em decorrência do coronavírus. E parece, do jeito que é mostrado, que o mundo inteiro está morrendo, que é só botar o pé na rua, é só tirar o lixo de casa e levar para ser recolhido na rua ou na lixeira do nosso prédio e pronto, já estamos contaminados. E não é assim. Isso vem de notícia. É importante a gente entender. Existe um comércio por trás dessas notícias. A notícia, ela é de fato extraordinária. Quanto mais extraordinário, mais bizarro, mais capta a atenção das pessoas, porque foge do comum. O comum é que as pessoas são saudáveis. O comum é que as famílias continuem em ordem. O comum é que as pessoas toquem as suas vidas. O extraordinário é que as pessoas morram por conta de uma epidemia. Então, o jornalismo vai focar no extraordinário, naquilo que não é ordinário. E graças a Deus, o nosso país, ele também é um país abençoado pela sua população, que não é uma população de maioria tabagista e não é uma população com doenças crônicas advindas ou de problemas genéticos ou da própria idade. Somos um país ainda jovem e somos um país muito responsável. Então não se turbe o vosso coração, porque tem Deus. Tem Deus. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo sem autorização do Pai. Então, se nós tomarmos as nossas medidas de segurança, as medidas de profilaxia que estão sendo colocadas pelas organizações de saúde, a nossa chance de entrarmos no grupo de risco é mínima. E se entrarmos por algum evento além aos nossos cuidados, nós temos que entender que existe também aí uma mão do destino, que não cai um fio de cabelo sem que nós estejamos autorizados pelo Pai. Claro que as pessoas irresponsáveis respondem pela sua irresponsabilidade. Teve um caso curioso de um youtuber famoso que pegou coronavírus de uma forma muito pitoresca, passando a língua em, não vou nem falar o nome do objeto, mas um objeto que não tem nenhuma coisa de cuidado sanitário, pelo contrário. E aí, adquiriu coronavírus. Não pode dizer que foi vontade de Deus, não pode dizer que foi, como as pessoas gostam de falar, que foi karma, que foi obsessor, que não foi. Foi desleixo mesmo.
Existe isso, né? Existe isso. Mas, se nós tomarmos os cuidados devidos, não estando no nosso destino, não vai ocorrer nenhuma fatalidade, superaremos. E interessante porque nós somos espíritas. Espiritismo é fé raciocinada. Tem que ter as duas coisas. Tem que ter fé e tem que ter raciocínio. Nós não podemos entrar nessa energia, nessa histeria de quem não acredita em Deus. Nós não podemos entrar num comportamento de quem acha que o vírus é mais determinante do que nosso livre-arbítrio, o nosso destino, do que uma mão divina. Mais uma vez, cada um tem que ter as suas medidas, os seus cuidados e seguir aquilo que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, os outros órgãos de saúde determinam. Sendo sério, tudo bem. Como dizem os muçulmanos, confie em Alá, mas amarre o seu camelo. Confie em Deus, mas tome as suas medidas de segurança. Agora, o que nós não podemos achar é que nós estamos à mercê da sorte ou do azar. Que nós estamos à mercê de uma situação que pode comprometer a nossa saúde por toda a vida, ou pode nos tirar a vida, sem autorização de Deus. Se nós tomarmos as medidas de saúde. E no Espiritismo também, alguns confrades, eles têm uma ideia que em tudo eles veem a mudança de planeta de provas e expiações para o planeta de transição. Então agora estão olhando para o coronavírus, olha, está vendo? É uma forma que os espíritos superiores, os espíritos amigos, estão fazendo uma limpa na Terra para levar as pessoas. Gente, não é por aí. Mais uma vez, epidemias, situações de crise, guerras, fazem parte da humanidade. A humanidade já experimentou diversas situações extremamente graves e ainda vai experimentar outras tantas. Aí a pessoa vê uma tsunami e olha, está vendo? Né? É um momento de transição. Aí tem o atentado de 11 de setembro, tá vendo? É um momento de transição. Aí tem o H1N1, é um momento de transição. Aí tem o coronavírus, é um momento de transição. Todo momento é de transição. O nosso planeta é uma grande rodoviária. Chegam espíritos de vários locais, saem espíritos daqui para irem para vários locais. A humanidade não está ainda no seu momento de os bons ficarem e dos maus saírem. Porque se for fazer uma limpa, provavelmente vai ficar só coqueiro, samambaia e girassol. Quem é tão bom para ficar aqui na Terra? Quem são os tão ruins, né? Os tão maus que serão levados por essa crise? Que é isso? A gente olha para a humanidade e vê uma média. Nessa média, ainda tem muita coisa para as pessoas que estão aqui se melhorarem, reencarnarem aqui na Terra. Aqui na Terra, passarem por suas provas e expiações. Estamos muito longe de entrarmos no planeta de regeneração. Essa é uma mentalidade chamada, pelos teólogos, de uma mentalidade escatológica, apocalíptica ou apocalíptica escatológica. Escatologia significa o fim das coisas, é o estudo do fim das coisas. É quando acaba uma ordem e começa uma nova ordem mundial do ponto de vista divino. Então, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele é um livro escatológico. Ali fala do final de uma era e o início de uma outra era, onde Deus vai reinar, uma nova Jerusalém vai descer dos céus. Paulo fala na primeira epístola aos Tessalonicenses sobre um arrebatamento. Isso é uma visão escatológica, de fim de uma ordem e começo de uma outra. Isso vem da tradição judaica, principalmente no livro de Daniel, do profeta Daniel, perpassa por todo o discurso dos evangelhos,
pelo discurso que, se a gente ler atentamente as epístolas, a gente vai ver um forte discurso escatológico e chega ao ápice, ao clímax, no livro da Revelação ou Apocalipse de João de Patmos. E acredita-se que essa mentalidade ela permeia toda a cultura ocidental. Então, sempre que houve guerras, por exemplo, quando teve a invasão de Gengis Khan, de Átila, o Huno, a queda de Roma para Alarico, todo mundo acreditava que ali eles estavam vivendo o fim de uma ordem. E depois teve a peste negra, né? E depois, bem depois, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 40 milhões de mortes relacionadas à guerra. Não foi pouca gente. Houve uma mudança global. E as pessoas sempre acreditando na crise dos mísseis em Cuba. E as pessoas acreditando, pronto, agora chega um momento escatológico, o momento do fim das coisas. E a gente continua, a gente prossegue. Porque Deus conhece os nossos corações. Sabe que nós ainda somos espíritos jovens. Sabe que ainda nós somos pessoas em um processo de aprendizado, em um processo de evolução, em um processo de crescimento. Se Deus fosse ceifar agora, fazer a colheita, quantos frutos verdes, quantas sementes ainda germinando seriam mortas, seriam ceifadas antes do tempo? Ele é Deus, gente. Então, não estamos vivendo nenhum momento mais grave, mais agudo do que o natural para um planeta de provas e expiações. Não estão fazendo uma limpa, como o pessoal diz, aqui na Terra. Infelizmente, sim, pessoas vão falecer em virtude dessa epidemia, dessa pandemia. Infelizmente, pessoas vão falecer também de outras causas. E aqui no nosso país, principalmente de acidente de trânsito e de morte violenta. Faz parte da nossa condição de um planeta de provas e expiações. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se tivéssemos uma situação melhor. Se as pessoas fossem mais educadas no sentido de mais conscientes. Muita gente que falece com problemas de saúde, como diz o espírito André Luiz no livro Nosso Lar, são suicidas inconscientes. Falecem com anos de antecedência a problemas de saúde que, em tese, não deveriam ter. Por falta de cuidado com a sua saúde, falta de cuidado com a sua higiene, com a sua alimentação, com os seus hábitos, com o seu estresse, com o seu dia a dia. Quanta gente não vai embora mais cedo? Por isso que essas mortes, elas têm que ser entendidas dentro de um planeta que aqui somos espíritos sendo lapidados. E normalmente lapidados pelas nossas próprias deficiências. Tenhamos fé. Tentemos acender a luz dentro de nós. Nós somos testemunhas do Evangelho. A palavra grega para testemunha é mártir. Quando nós testemunhamos a luz no meio das trevas, é natural que as trevas não queiram que a luz brilhe. Se nós que somos leitores do Evangelho, se nós que somos pessoas que paramos para orar, se nós que somos pessoas que acreditam em Deus, acreditam na vida após a morte, nós não temos serenidade, como nós podemos ser agentes de consolo para as pessoas que não têm nenhuma preparação dessas? Que não têm esses mesmos hábitos? Que não compartilham das nossas mesmas crenças? Como nós vamos ser esse incentivo? Como nós vamos ser essas pessoas que possam dar
o consolo. As pessoas acham que o consolador prometido são os espíritos. Mas se os espíritos não encontram uma caixa de ressonância nos encarnados, como que eles consolam? Como que a doutrina espírita se estabelece onde as pessoas não resolvem emudecer, não dar o seu testemunho, não se transformarem em mártires, testemunhas? Os espíritos podem muito, conseguem muita coisa, mas entre os encarnados é que só podem agir na vontade daqueles que estão encarnados. Se nós encarnados não servirmos de alto-falantes para a paz, para a serenidade, para a esperança, para a alegria, onde é que a gente acha que eles vão encontrar isso? Para que eles possam passar paz, esperança, serenidade, alegria para as pessoas que não têm esse conhecimento, que cuidam às vezes muito do seu corpo, fazem dietas rígidas, são extremamente disciplinadas nas suas atividades físicas, são pessoas com hábitos de leitura muito intenso, de estudo muito profundo, mas que são desleixados da alma. Então, quando vem uma situação dessa, onde tem todo um interesse comercial na venda de notícias, de prender a atenção das pessoas, para que as pessoas consumam aquelas notícias que são dadas, essas pessoas se desarmonizam, essas pessoas se desequilibram. Quem se desequilibra tende a querer se segurar em quem está próximo. Se nós estivermos equilibrados, nós tiramos essas pessoas do desequilíbrio. Mas se nós que somos espíritas, nós que somos cultuadores da chamada terceira revelação, se nós não fizermos a nossa parte de fortalecer as nossas bases, a nossa fé, e fé raciocinada. Fé raciocinada é, vamos pesquisar, vamos ler, vamos nos inteirar do que está acontecendo com fontes confiáveis. E aí sim, com elementos sólidos, entregar as nossas vidas a Deus, tomando sempre os devidos cuidados de higiene, né? Os devidos cuidados de profilaxia. E aí sim, quando essas pessoas em desequilíbrio nos procurarem, veja, você viu o que está acontecendo, o mundo, o corona. A gente ser aquele porto seguro, como o fundo do oceano, que às vezes a tempestade está ali nas ondas e o leito do oceano não se abala, porque ele repousa em bases sólidas. E está sendo um bom momento para nós vermos onde é que estão as nossas bases da nossa fé. É tão bonito, né? Ah, eu acredito em Deus, eu oro para Jesus, ah, eu sou devoto, né, do fulano, do Beltrano. E onde é que está essa devoção toda? Na hora que nós somos chamados a mostrar isso. Onde é que está a nossa contribuição, a nossa parte, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade? Porque em algum momento nós vamos ter que deixar a Terra. E se somos espíritas, temos a tranquilidade de saber que o corpo fica. Nós continuamos. Porque nós não temos um espírito. Nós somos espíritos. Seja por qual problema que venha a nos ocorrer, nós temos que ter essa serenidade. Isso aqui tem prazo de validade. Tem um momento para entrar, um momento para sair. Tem um momento que nós pegamos, vai ter um momento que nós vamos ter que largar. Nesse ponto, sugiro a todos que leiam a Revista Espírita de Allan Kardec. Na Revista Espírita de Allan Kardec, não é incomum caso de espíritas convictos que estão com graves problemas de saúde autorizarem Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dizendo o seguinte: olha,
quando o meu corpo morrer, eu quero que vocês me evoquem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque eu quero ajudar no estudo do Espiritismo, contando as minhas percepções depois de desencarnado. Olha, a convicção dessas pessoas. Elas não têm dúvida. Olha, quando eu morrer, ou seja, quando o corpo descer à tumba, eu tenho certeza que é o corpo que está descendo. Eu continuo existindo, então pode me evocar. Isso é ser espírita. Isso é ter tranquilidade. Lembrando sempre mais uma vez, temos que cuidar da nossa saúde. Temos que seguir as orientações dos órgãos de saúde. A partir daí, ter a tranquilidade que não caiga um fio de cabelo nosso sem autorização do Pai. Porque se você não incorpora essa ideia, você se desespera. E só não há esperança onde não tem fé. A fé é a mãe da esperança. Quem tem fé espera algo em Deus. Se você não tem fé, você espera o quê? Esse é o questionamento. Porque essa crise vai passar. E outras crises virão, sejam de ordem pessoal, sejam de ordem coletiva. E aí? Lembram do leito do oceano? Que as bases estão firmes, as bases são sólidas. Lembram de Jesus no barco de pesca, dormindo no fundo do barco, enquanto seus discípulos estavam desesperados com a tempestade? Ele dormia. E dormia porque ele era tranquilo. Não porque ele era alienado, mas porque ele sabia que não caiu um fio de cabelo sem autorização do Pai. Se as pessoas acreditassem nisso, elas também ficariam tranquilas. Claro que elas tirariam a água do barco, claro que elas procurariam remar para as margens, fariam a sua parte, mas elas saberiam que sem a vontade de Deus não ia se perder uma única vida. Espiritismo é fé raciocinada. Então, não se perturbe o vosso coração. Haverá momentos que naturalmente a gente vai se perturbar. Haverá momentos que a vida vai exigir de nós toda a nossa capacidade de resistência. A vida vai exigir de nós toda a capacidade de nós darmos a volta por cima de situações extremamente complicadas. Então não vamos trazer para a nossa vida problemas que não existem. Não vamos trazer para a nossa vida problemas que não nos pertencem. A preocupação é ocupar-se antes das coisas acontecerem. A hipocondria é você apresentar os sintomas sem ter a doença. Está sendo um bom momento para a gente olhar para nós mesmos e ver se a nossa alma, antes de tudo, se ela está saudável. Se nossa mente está saudável. E mais, o que a gente está fazendo com tanta palestra espírita que a gente consome? O que a gente está fazendo com tanto livro de mensagem que a gente lê? Com tanta oração? Se na hora que nós precisamos mostrar esse patrimônio, mostrar o nosso currículo espiritual, a gente age como uma pessoa que não faz absolutamente nada disso. Se a gente age como aquele que simplesmente ignora o que nós conhecemos, que não acredita no que nós acreditamos. Então, por quê? Vamos fazer valer o nosso tempo. Vamos fazer valer os nossos estudos. Vamos fazer valer a sementinha que foi plantada do Evangelho nos nossos corações. E se por acaso percebermos que essa semente ainda é frágil, que ainda não tem raízes,
Vamos trabalhar para que a gente possa dar suporte em um terreno mais fértil, menos pedregoso, com mais esperança, com mais alegria, com mais otimismo. Mas não é aquele otimismo bobo de acreditar em nada que possa ser alcançável, mas no otimismo de saber que Deus é Pai. O Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, dos hebreus do deserto, daqueles pastores nômades, Jesus nos mostra como o Pai amoroso. O Pai que conhece as nossas necessidades. Nos liguemos a essa força fantástica. Tenhamos coragem. E que possamos ser, antes de tudo, testemunhas do Evangelho. Espero, meus amigos, ter deixado com vocês uma boa reflexão. E retorno à pergunta: o que estamos fazendo de tanta coisa que nós lemos, de tantas palestras que nós assistimos, de tantos estudos que nós fizemos, se em momentos como este a gente entrar em desespero? A medida do teu desespero é inversamente proporcional ao tamanho da tua fé. Pense sobre isso. E deixando essa reflexão, convido a todos que estão nos acompanhando para que possamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a que Deus Pai nos ilumine neste momento.